Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político entrevista o governador de Alagoas, Renan Filho, que é do MDB. Para nos acompanhar, a gente tem o repórter Matheus de Souza, que está fazendo a sua estreia aqui no Papo com o Editor. Muito bem-vindo, Matheus, e muito obrigado, muito bem-vindo, governador, e obrigado pela gentileza de nos atender e aceitar esse convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder discutir um pouco o cenário político aqui de Alagoas, nacional, e debater um pouco a respeito dessa pandemia. Eu falei em pandemia, como é que, como governador aí, diante de tanto trabalho para conter a Covid no estado, né, no Nordeste, como é que o senhor reagiu às cenas de aglomerações aí na última semana do presidente Bolsonaro aí no Nordeste, e também ontem, especialmente, né, no Rio de Janeiro, com aquele moto, né, passeio de moto, com toda aquela aglomeração, enfim. Como é que o senhor reagiu a tudo isso? São cenas lamentáveis, né, por vários motivos. Primeiro, porque elas próprias contribuem muito para o aumento da transmissão da doença entre as pessoas. E segundo, porque dão um péssimo exemplo ao país. No momento em que a gente precisaria, cada um de nós, dar bons exemplos à população, porque não é fácil enfrentar uma pandemia dessa natureza. Portanto, o esforço coletivo precisa ser dividido tanto em responsabilidade quanto também em esforço entre todos nós. E quando a gente vê uma aglomeração liderada pelo próprio presidente da República, certamente, na minha opinião, as pessoas ficam sem compreender nada. Matheus. Bom dia, governador. O pai do senhor, o senador Renan Calheiros, se tornou um dos focos de ataques do presidente e de líderes governistas também, por ser relator da CPI da Covid. Como o senhor recebe essas críticas e, principalmente, do discurso de que a comissão pouparia estados? Olha, eu recebo as críticas primeiro com naturalidade, porque o governo, como tem muita dificuldade para se defender, né, nessa crise, o governo é como se fosse um time de futebol sem volantes, sem zagueiros, sem laterais e sem o próprio goleiro. Ou seja, ele parte para a última alternativa, que é o ataque. Então, eles têm feito isso em várias vertentes, tanto contra o relator, quanto contra os governadores de estado, que, na verdade, a meu ver, têm sustentado no Brasil, e por isso uma federação é importante, porque quando alguém está no rumo equivocado, a federação modera esse equívoco. Os governadores têm agido decisivamente no sentido de respeitar a ciência, preservar vidas, criar as condições para as pessoas serem tratadas quando adoecem, defendendo a vacinação em massa desde o início, ou seja, inclusive se colocando à disposição para comprar, mesmo em uma condição financeira muito aquém da União, porque os estados eles têm um limite orçamentário claro, e a União não, porque a União emite título e capta recurso. E os governos não. Os governos eles têm que fechar o fluxo de caixa baseado no que arrecada. A gente não tem condição de gastar mais do que arrecada, como a União faz. Então, mesmo diante desse cenário, os estados se colocaram em todos os momentos à disposição para adquirir vacinas e outras coisas mais. Mas a estratégia do governo federal, a meu ver, a que resta. É o ataque sem condição de se defender. O governador só citou aí a questão do seu pai, senador, né, que desde antes da relatoria ele já vinha sofrendo ataque só por ser cogitado para ser o relator da CPI. Ele chegou até a trancar o perfil nas redes sociais, né, por um tempo, por uma semana. Eu queria saber como é que o senhor também foi alvo disso, que foi algum movimento em cima, muito ataque, enfim, o que o senhor fez a respeito disso? Não, aqui diretamente não. Eu não sofro esses ataques nacionais de uso de robôs, essas coisas, né? Mas esses ataques, eles também são circunstanciais. Cada dia tem um alvo, né? Então, assim, isso é da atividade no momento. Então, um dia foi o Renan, outro dia foi o governador do Maranhão, outro dia foi o governador de São Paulo, antes o governador do Rio Grande do Sul, de maneira que esses ataques eles se tornaram corriqueiros, a gente já conhece a estratégia e ninguém vai recuar do que faz, do trabalho que faz por conta disso. Afinal de contas, por mais importante que seja o mundo virtual, e ele é importante, eu sou dessa geração.
né? Eu valorizo as conexões entre pessoas, as conexões virtuais, mas a gente sabe que muita gente tenta desvirtuar, tenta transformar um pensamento majoritário nas redes, que claramente não é um pensamento majoritário nas ruas, e a gente não observa isso nas pesquisas de opinião. Por isso a gente vê a diferença da aprovação de governadores com relação à aprovação de outros entes aí da federação, dos governos dos estados, porque eu acredito que estamos no caminho do que a maioria imagina como correto. Perfeito. Governador, qual a sua avaliação dessas primeiras semanas de trabalho da CPI? E o senhor acredita que possa ser convocado? Olha, a CPI é muito difícil o trabalho dela, porque ela tem que construir uma narrativa que é negada o tempo inteiro, com enredos múltiplos, sempre recheados de mentiras, né? As pessoas se eximindo do que falaram, flexibilizando o que foi postado em rede social, dizendo que aquela mensagem não era verdadeira, né? Ou seja, então constrói-se a narrativa para justificar o caos. A gente está vendo aí a América Latina se destacar internacionalmente pelo número de mortes por Covid-19 e o Brasil com aproximadamente a metade das mortes ocorridas na região onde mais morre no mundo. Muito por equívocos de condução da pandemia, equívocos incontáveis. O de ontem, como você iniciou essa entrevista, foi esse exemplo de aglomere, né? Aglomere, o exemplo é aglomere. Então, assim, esse foi mas tem incontáveis que estão sendo relativizados, arredondados. E com relação à convocação, eu, sinceramente, aqui em Alagoas, não vejo nenhum motivo para ser convocado. Primeiro, o Estado tem um dos menores números de mortes do Brasil e o menor do Nordeste em números absolutos, mesmo não tendo a menor população. Nós temos o terceiro menor número de mortes relativas do país. Aqui em Alagoas, por grupo de 100 mil habitantes, foi o terceiro estado onde menos morreram pessoas. Nós não temos nenhuma investigação em curso no estado, com relação a recursos do Covid, coisas dessa natureza. De maneira que estarei muito tranquilo se for convocado, mas não vejo motivação para isso. Governador, o senhor citou a questão financeira, né, os recursos financeiros, o Estado podendo, o governo federal poder gastar mais, mas além de criticar as ações dos governadores e prefeitos contra a pandemia, o presidente Bolsonaro mantém um discurso de que os entes federativos aí receberam recursos suficientes para tratar da doença e encerraram 2020 com as finanças no azul, e alguns deles, ele cita alguns estados que tiveram problemas aí que estão sendo investigados, inclusive pelo Ministério Público. O senhor concorda com essa afirmação do presidente, de que a situação fiscal é boa, e até que ponto de vista isso aconteceu, assim, até que ponto, né, fiscal, isso aconteceu também em Alagoas? Olha, o governo federal transferiu recursos, sim, muito a contragosto. Por exemplo, assim, o Congresso Nacional impôs uma série de derrotas a eles. A primeira foi suspender o pagamento de dívidas com a União no período da pandemia. A União foi contra, mas o Congresso Nacional impôs essa derrota. Depois, ao destinar recursos para o combate à Covid, a União foi contra. O Congresso Nacional pressionou, estabeleceu um critério, os governadores demonstraram que era necessário, porque imagine só, todo o teto, Gustavo, SUS, aqui de Alagoas, é de 19 milhões para o Estado, 19 milhões de reais por mês. Ora, isso certamente não daria para custear o enfrentamento à Covid. Precisava de um aporte de recursos. Aqui em Alagoas, para que vocês tenham uma noção, o Estado tinha 180 leitos de UTI antes da pandemia. Hoje tem os mesmos 180 leitos e mais 400 leitos exclusivos Covid. Ou seja, a gente mais do que triplicou o número de leitos de UTI num país que já tinha dificuldade de custear as UTIs que existiam antes da pandemia. Agora, obviamente, como os estados sempre viveram uma escassez grande de recursos, e aí faço uma ressalva, não é o caso de Alagoas,
porque Alagoas é um dos estados mais sólidos fiscalmente do Brasil antes da pandemia. Antes da pandemia. Quando eu assumi o estado, a gente tinha uma avaliação de risco do Tesouro Nacional como D. Hoje o estado é B e vamos ser A em breve. Ou seja, além disso, fomos o estado que mais reduzimos endividamento. Quando assumi o governo, o estado devia 172% da receita corrente líquida, ou seja, para cada real que arrecadávamos no ano, devíamos R$ 1,72. Agora, devemos para cada real 70 centavos, com uma queda de 100 pontos percentuais no endividamento nesse período em que estou à frente do governo do estado. É a maior redução de endividamento de um ente federativo desde a redemocratização do país. Agora, o presidente usa sempre essa retórica dos recursos para ampliar e potencializar uma eventual responsabilização. Nós observamos isso também como a construção da narrativa. A narrativa de quem aglomera, mas diz, mandei o recurso. Ora, que recurso? O recurso dele é suficiente para a aglomeração que ele gerou ontem para o Rio de Janeiro, por exemplo? Essas são as perguntas. Mesmo que a União tenha colaborado e colaborou, porque o país é uma federação. 60% dos recursos do país Brasil estão concentrados no caixa da União. Quando estamos vivendo um período extremamente atípico, obviamente, a União tem que distribuir com os seus entes, porque os outros 2 entes só recebem 40%, os estados cerca de 24% e os municípios 16%. Além disso, a União é a única que pode gastar mais do que arrecada, porque ela emite dívida e ele, inclusive, financiou essas despesas para a manutenção do Covid com um déficit primário da ordem de R$ 1 trilhão, ou seja, foi praticamente um outro orçamento. Isso precisa ser colocado que realmente não financiou com o recurso que ele tinha, ou seja, a União também não faz o seu dever de casa. E quando diz assim, os estados estão no azul e eu estou no vermelho. Ora, eu já estava no azul. Eu aqui, Renan, filho, já estava no azul e outros tantos também. Se faz uma transferência forte, suspende pagamento de dívida, obviamente se ajuda. E isso não justifica aglomerar, negar vacina, demitir vários ministros, negar a ciência. Isso não justifica prescrever cloroquina sem recomendação médica. Isso não justifica a tentativa de mudar a bula da cloroquina. Então, assim, na verdade, essa tentativa é uma forma de tirar o foco do real problema e transferir o problema para outro local. Nessa linha, governador, a gente tem também o discurso do presidente de pedir que os seguidores dele, né, o séquito dele, cobrem prefeitos e municípios, aí, prefeitos e governadores pela paralisação da economia? Olha, tem, com certeza. A paralisação da economia é uma outra tentativa, né? Aqui em Alagoas, o ano passado, na crise, nós geramos emprego. O Brasil teve uma das menores quedas de PIB entre os países. O que nos diferencia negativamente, infelizmente, não é isso. O que nos diferencia negativamente é as 450 mil mortes que o país já teve. Então, assim, responsabilizar a economia, dado que o nosso país, felizmente, em economia, teve um resultado melhor do que a média, o próprio presidente diz isso, ou seja, nem ele olha direito o que fala. Né? Ele fala uma coisa, acontece outra, então ele potencializa o impacto econômico, quando, na verdade, o impacto foi menor do que outros países. Aí ele diz que o problema é a transferência de recursos para os governadores. Não há lógica no que se diz. Por quê? Porque a tentativa ampla é de tentar corrigir o erro inicial, que foi negar a pandemia. Esse foi um problemaço que o Brasil tem e que nós vamos carregar para as próximas gerações, essas mortes. E não conseguimos ver o país ceder essa segunda onda, que é uma segunda onda consistente, que já dura mais de 3 meses no Brasil, morrendo quase 2.000 pessoas nos últimos 3 meses por dia, e sem horizonte de redução. Ao contrário, a gente está observando nos últimos dias uma intensificação dos novos casos
e o país também é apreensivo com a possibilidade de chegada de novas cepas por aqui. Perfeito. Governador, trocando um pouquinho de assunto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva caminha para ser um candidato novamente, e o senhor ou o MDB o senhor apoiaria o MDB, deve ter algum nome, como Henrique Meirelles em 2018? O senhor fala assim, você está falando o Henrique Meirelles ser candidato de novo? Desculpa. O senhor ou o MDB deve ter algum nome, como Henrique Meirelles em 2018? Sim, eu acho que o partido, aí eu penso como partido, e sou um cara que sempre acho que partido político deve disputar a eleição. A eleição com o Meirelles, a última, ela foi muito ruim, porque o governo Temer vinha com muitas dificuldades, que todos conhecemos, e o Meirelles, ele não é da política, ele não conhece bem o linguajar, não conhecia o Brasil com profundidade, não conhecia as lideranças. Então, ele foi um candidato sem aderência. Eu próprio não tive como votar no Meirelles. Eu nunca tinha sequer conversado com o Meirelles na vida. O Meirelles era do meu partido, ele nunca tinha falado comigo na vida dele, ele foi até ministro do Temer, mas um ministro enclausurado, ou seja, ele não era uma pessoa que tentava propagar os seus pensamentos, a sua ideia de Brasil. Mas eu acho que o PMDB, sempre que possível, deve buscar ter candidato, porque o partido precisa apresentar o seu projeto ao país. Afinal, é isso que sustenta um partido em suas ramificações nos estados. Quando a gente não tem projeto nacional, a gente até consegue ter um projeto estadual, mas fica faltando alguma coisa. Nessa atual eleição, me parece que o cenário será de polarização. Me parece. As próprias candidaturas já colocadas, outras, à exceção de Lula e Bolsonaro, elas evoluíram ao longo dos últimos meses. O que demonstra, diferentemente do que alguns defendem, o surgimento de uma possível terceira via, na verdade, o que está acontecendo ao longo dos últimos meses é a terceira via evoluir e se concentrar nas duas vias principais existentes. Então, eu acho que essa será a discussão. E eu vou, dentro do MDB, debater a respeito de apoiar alguma candidatura ou ter candidatura própria. No cenário atual, a tendência é que não tenhamos candidatura própria. Agora, o PMDB é um partido muito amplo, muito diverso, com lideranças expressivas regionais. Então, esse debate será será um debate acalorado. Governador, sem candidatura própria, nesse cenário que você falou aqui, sem candidatura própria, e com a involução dessa terceira via, o MDB deveria caminhar para apoiar Lula já no primeiro turno, ou é muito cedo para falar isso ainda? Eu acho que o PMDB tem muita tranquilidade. Primeiro que ele tem uma conduta independente do governo Bolsonaro. Isso já ajuda o partido, porque não nos responsabiliza com o que está acontecendo no atual governo. E eu sinto que o pensamento majoritário do partido é por mudança, não é por manutenção do que há aí. E se é por mudança, nós temos muito espaço para conversar com uma candidatura alternativa. Mas certamente o MDB vai precisar compreender melhor qual será essa candidatura. E o ex-presidente Lula certamente reúne atributos para fazer esse diálogo, eu não tenho dúvida disso. Inclusive para poder acabar com todo aquele passado, aquelas rusgas, né, já que o MDB foi o partido aí apontado como pilar da articulação do impeachment de Dilma Rousseff, que levou o partido ao governo, né, via Michel Temer. O PMDB foi o beneficiário direto, né? E o Temer, o Eduardo Cunha, que recentemente vi uma entrevista dele aí na televisão, eles participaram ali muito diretamente, né? O senador Renan Calheiros, meu pai, também era presidente do Senado naquele momento. Nós aqui em Alagoas, nós sempre tivemos uma relação próxima com o PT, e terminamos não rompendo os laços definitivamente, mas para que você tenha uma ideia, mesmo aqui o PT saiu do meu governo naquele momento, né? Então foi, como você disse, uma ruptura muito, muito forte. Eu sinceramente, sou contra, pessoalmente, impeachment, a não ser que seja algo muito, muito assintoso, né?
mesmo o impeachment, agora, tem gente que diz, você defende o impeachment, a CPI pode dar impeachment. Eu digo, rapaz, a CPI vai dar na eleição, né? Nós vamos para o segundo semestre com a CPI, daqui a pouco vai apresentar um relatório no final do ano, e ano que vem é eleição, pô. Deixa o Brasil respirar ares de democracia extrema para os problemas da democracia. A gente tem visto alguns, mais democracia, é isso que eu imagino. Então, o próprio impeachment da presidente Dilma, olhando de hoje para lá, foi muito controverso, por mais que a Dilma tivesse equívocos governamentais muito claros naquele momento e tivesse vivido um nível de isolamento como poucas vezes vimos antes. Legal. Governador Renan Filho, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor, do Broadcast Político, agradecer o Matheus, que fez a sua estreia aqui, agradecer o Ricardo Negrati, que está fazendo a nossa ponte, vai fazer a edição final, e agradecer a todos que estão acompanhando mais um Papo com o Editor. Até a próxima semana. Valeu, Gustavo, valeu, Matheus. Um abraço.